Hoje simplesmente é um cara que desistiu, não de viver, mas de sentir. E quando você para de sentir, viver vira só uma sequência de impulsos automáticos, por assim dizer. Comer, lutar, ganhar, perder, tudo parece ser exatamente a mesma coisa na realidade. E a verdade é que ele era um homem cansado, cansado de ser rejeitado, de ser comparado, de não ter espaço. Isso porque ele cresceu dentro de um clã que tratava o valor humano como uma espécie de equação, onde quem tem poder serve e quem não tem é considerado lixo, né? Então, o Toji era considerado um erro de fábrica. Quando uma criança é tratada assim, algo dentro dela se rompe, se quebra. E o que nasce no lugar é o ressentimento, uma raiva silenciosa do mundo, até de si mesmo. E a partir daí, tudo que o Toji fez foi uma tentativa inconsciente de provar que ele não era o lixo que disseram que ele era. E a ironia é que, tentando provar o valor que ele tinha, ele se perdeu completamente. E é sempre assim, até no mundo real, se você parar pra pensar. O Toji encontrou uma forma de escapar disso nos vícios. Assim como a gente faz com cigarro, com apostas, com pornografia, com qualquer vício que seja, comportamental ou químico. O jogo de azar, no caso dele, não era só uma diversão ou uma forma de ganhar dinheiro. Era a única hora que ele sentia alguma coisa de verdade. Porque quem tem o vício no sangue, ou quem desenvolve ele, por assim dizer, entende isso, que não é sobre ganhar. É sobre sentir o risco e de repente ter a chance de ter aquela descarga dopaminérgica gigantesca, principalmente no caso da aposta. E o único momento que o corpo libera adrenalina e a mente esquece tudo, normalmente tende a ser quando você está sustentando esse vício, reforçando, principalmente no caso da aposta. A dor, o vazio, a solidão, tudo isso vai sumindo por alguns segundos. E logo volta pior. E psicologicamente o vício é exatamente isso, uma tentativa de anestesiar a dor, o trauma que você tem. Não é necessariamente sobre prazer, mas só sobre fuga na realidade. O Toji ele vivia fugindo da própria cabeça, do passado, de qualquer lembrança que pudesse doer nele, né? E quanto mais ele fugia, mais se afundava, porque o vício é uma forma de controle que te controla de volta. Você perde o controle daquilo e você nem sente mais prazer na realidade. É só uma forma de tentar aparecer no comando. E na realidade é que você não tá, né? O jogo, o dinheiro, a luta, tudo isso dava uma sensação de domínio pra ele. Só que era uma ilusão, porque o cara que precisa se provar o tempo todo, ele nunca tá no controle de verdade. Ele só tá reagindo. E Toji não escolhia as coisas, ele só reagia a tudo. Quando a vida é só reação, como no caso do Toji, você não vive, você só sobrevive. E a raiva vem exatamente desse vazio. O vazio de nunca ter sido amado, mas também de não saber mais o que fazer com o amor quando ele aparece pra você. E é aqui que a coisa fica mais pesada, porque ele tem um filho, o Megumi, e ele acaba não sabendo lidar com isso exatamente. Ele sente algo, mas o sentimento é muito confuso. O afeto e a dor, eles vêm juntos. E o cérebro dele aprendeu que desde cedo, tudo que causa apego, um dia machuca. Machuca ele profundamente. Então ele corta esse vínculo que ele tem antes que o vínculo destrua ele novamente. E isso se torna uma espécie de evitação emocional. O mesmo padrão de muita gente que vive se afastando quando começa a se importar, principalmente nessa geração de hoje. O Toji, ele não é considerado um cara cruel na realidade, ele só é alguém que não suporta mais o risco de se importar e se machucar de novo, sabe? Porque quando ele vende o filho dele pro clã, não é só frieza, é um ato de desespero. É uma forma distorcida de fazer o que ele acha melhor. Na cabeça dele, o garoto ficaria mais seguro num lugar com poder. No fundo, ele só queria que o Megumi tivesse o que ele nunca teve, né? Um lugar no mundo, algo a que pertencer, né? Mas o jeito que ele faz isso só mostra o quanto ele estava quebrado por dentro. Ele só sabia se afastar. E o problema é que quando você bloqueia o sentimento para não sofrer, você também bloqueia a chance de viver algo real. O Toji perdeu isso, ele virou um corpo vazio, só reagindo ao mundo, reagindo a tudo. Ele tem uma força física gigantesca, mas não tem nenhum senso de propósito. Matava, lutava, ganhava, mas nada mudava, porque o buraco estava dentro dele. E não existe vitória externa que preencha um vazio interno. E na psicologia isso é muito claro, a regressão emocional cobra um preço. Isso a médio e longo prazo, nem sempre logo no comecinho, né? Você pode engolir a dor, ignorar, fingir que superou, mas ela sempre volta. Ela volta como impulsividade, agressão, apatia e vício.
No caso do Toji, voltou como autodestruição, né? Porque ele meio que condensou isso tudo e virou uma bola de neve. Então ele se colocava em situações de risco como se inconscientemente buscasse um fim. Era o corpo dele dizendo que, pô, já era hora de parar com aquilo, sabe? Então, no fundo, o Toji ele nunca quis morrer. Ele só não sabia mais como viver da forma correta. E essa é a diferença entre o suicídio e a exaustão existencial. Ele estava exausto de tentar ser alguém num mundo que só via ele como nada. Então ele se acostumou com o papel de nada. Ele fez disso sua própria identidade dele. E é um ciclo que muita gente vive, mas poucos percebem. Eu já me vi e às vezes me vejo exatamente nesse papel, pra ser sincero, sem querer bancar de não sei o que, protagonista, não sei o que. Essa parada toda de, de se identificar com edit de TikTok, não. Mas quando você é muito rejeitado ou muito traumatizado, você acaba criando uma casca, tá ligado? Então, essa casca ela te protege, mas ela te afasta de todo mundo. Aumenta a solidão, aumenta e alimenta o seu vício. E o vício ele reforça a ideia de que você é um fracassado, de que você é um fracasso de fato. E ele ficou preso nisso até o fim da vida dele, né? Então, quando ele morre, tem um detalhe muito importante ali. Ele pede para que o Megumi não seja mais vendido e para que ele siga outro caminho. Então ali você vê que existe um lampejo de consciência restando, né? É rápido, mas é uma coisa muito sincera, muito real. É como se por um instante ele tivesse entendido tudo o que ele fez e tudo o que ele perdeu, mesmo que parcialmente. E de certa forma ele tenta só quebrar esse ciclo no final da vida dele. No fim, o que destruiu o Toji de fato foi a incapacidade de lidar com o próprio passado. Então ele viveu em reação à dor. E toda a vida baseada nisso termina igual. O cara não é necessariamente mal, não é vilão, mas também não é herói. Ele só é humano. Um humano que nunca foi curado na realidade. Então, a tragédia do Toji é que ele precisava de ajuda, mas ele não sabia como aceitar. E acabou só aceitando isso, entre aspas mesmo, só no fim da vida dele. Então, ele precisava sentir, só que ele não sabia como. E esse é o retrato de muita gente hoje. Pessoas que parecem fortes, mas que vivem tentando não desabar o tempo todo. Que se anestesiam com trabalho, com prazer, com jogos, com qualquer coisa que distraia. Tudo pra não encarar o que tá doendo ali dentro. Não falando que, sei lá, jogar um videogame como hobby seja um problema gigantesco, mas só falando a forma como ele reagia ao vício, né? Como ele reagia ao trauma, através do vício, no caso. E o Toji, ele não era só um homem perdido, né? Voltando ao assunto. Ele era um homem cansado de procurar sentido num mundo que nunca deu um sentido pra ele. Às vezes ele esperava um sentido intrínseco. Isso já é algo que eu não acredito, então pode ter sido ali o erro dele. E o problema de fato é entender onde tá a falha, né? Ainda mais quando você tá inserido num meio assim, tão traumatizante, tão sufocado, né? Então talvez, se ele tivesse encontrado uma única pessoa que olhasse pra ele sem julgamento, ele teria conseguido olhar pra si mesmo sem tanto ódio assim. E só que isso nunca aconteceu, né? Então ele seguiu até o fim, lutando com monstros por fora, enquanto ele esquecia aquele que morava dentro. Então é interessante fazer uma análise assim, porque o Toji, ele não é só um personagem, a gente percebe que ele é o reflexo de tudo que acontece quando a dor é ignorada por tempo demais, sabe? Quando o orgulho ele vira o disfarce do medo, dos traumas, dos vícios, e esse vício acaba virando um anestésico para o seu mental. Então é possível interpretar o Toji como um lembrete de que força nenhuma substitui o simples ato de se permitir também. Se permitir sentir algo, se permitir amar e de repente ser amado. Isso vale pra mim e talvez valha pra você também. É isso, esse foi o vídeo. Tamo junto, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e tamo junto.